Boa tarde a todos. Daremos início à coletiva de imprensa com a fisiologista Júlia Ávila. Vamos às perguntas. Gisele Corrêa, lance digital. Júlia, como a comissão técnica instruiu as atletas no período de intertemporada, férias, e o que muda agora com a retomada de treinamentos, intensidade, estímulos, entre outros? Boa tarde, Gisele, né? Obrigada pela pergunta. Durante esse período que a gente teve de pausa, as atletas precisaram usar, foram um pouco mais de 2 semanas, para descanso, principalmente. A gente teve uma sequência de jogos muito intensos, muito pesados, complicados. Então, a gente instruiu para que elas fizessem algumas coisas nesse período de férias, mas coisas mais leves, mais pensando em manutenção e descanso, em recuperação, para que elas pudessem voltar num estado mais recuperado do que a gente saiu. Então, elas tiveram indicações de treinos, principalmente de fortalecimento, de manutenção de força em academia, alguns treinos de corrida para manutenção também de resistência. E aí, quando elas voltam, a gente faz uma avaliação para entender mais ou menos como foi essas 2 semanas e meia, mais ou menos, se elas tiveram muitas perdas, que é o mais comum, que caia um pouco mesmo o rendimento físico, e a partir daí a gente planejou a volta dos treinos, pensando nessa progressão de intensidade, de ganho de força, de ganho de condicionamento, de recondicionamento, a partir desse basal que elas voltam das férias. Boa tarde, Júlia. Tudo bem? Felipe de Abreu, do Entre Linhas. Júlia, queria saber como é esse trabalho de volta aos treinos. Como lidar com as cargas e treinos para não colocar nenhum atleta em risco de lesão. Obrigada. Boa tarde, Felipe. Então, a gente faz essa avaliação inicial para entender como elas estão e a gente faz uma projeção de carga até o nosso primeiro jogo próximo, né, que nesse contexto vão ser em 4 semanas. Então, a gente faz uma projeção de onde a gente quer chegar, de uma semana de carga cheia e de onde elas estão. E aí a gente vai evoluindo a intensidade de treino, vai progredindo a complexidade dos treinos para que a gente possa fazer esse retorno de forma segura e tendo um objetivo lá na frente. João Hudson, surto olímpico. Oi, Júlia. Nesse período sem jogos, mas com a volta da pausa para a Copa do Mundo cada vez mais próxima, e com lesões graves no futebol feminino, como a de LCA, por exemplo, sendo cada vez mais recorrentes, como vem sendo os cuidados por parte do DM e do Red Bull Bragantino para evitá-los? Esse é um assunto bastante complexo, né? A gente tem que sempre levar em consideração que lesões são multifatoriais, elas não têm um único motivo para acontecer, então a gente se cerca das mais variadas informações possíveis de cada atleta, de cada momento do treino, para que a gente possa tentar minimizar esse risco de lesão. Então, o departamento médico, junto do departamento de performance, tem uma série de avaliações físicas e neuromusculares que a gente realiza com as atletas ao longo do ano e nessa volta, né, nesse período de pausa, então no retorno e nas semanas seguintes, para que a gente possa monitorar como está a prontidão das atletas, a recuperação das atletas, para que a gente tente minimizar o risco de lesão. A gente tem uma projeção de carga, um controle de carga de treinamentos de campo, para que essas atletas possam evoluir nos treinos de forma segura, tudo isso pensando em minimizar esse risco de um assunto tão complexo. Para finalizar, João Silvino, 4 Linhas FC. Ótimo dia, Júlia. A quebra no ritmo de jogo é sempre um empecilho na preparação de uma equipe. E só em 2026 já é a 3ª paralisação de jogos para os Bragantinos. Nesses primeiros dias de retorno da intertemporada, como o Departamento de Fisiologia avalia a evolução e o progresso das atletas até agora, para retornar aos jogos com o melhor nível físico? A gente tem 2 visões para esses períodos de pausa. Realmente a gente perde ritmo de jogo e perde desempenho, mas também após um momento de muitos jogos congestionados, quarta e domingo, a gente vê isso como uma coisa boa também para a recuperação. Então a gente usa esse momento que a gente tem dessas pausas para
ter as atletas descansadas, poder progredir em ganho de força, poder aumentar conteúdo de treino, coisas que às vezes a comissão técnica não consegue trabalhar com elas durante esse período congestionado de jogos. Então a gente usa esse período para recondicioná-las depois de um período de descanso e para poder passar novos conteúdos técnico-táticos para elas, para que a gente possa voltar ainda melhor depois dessas pausas. Agradecemos a fisiologista Juliana pela entrevista coletiva e também aos colegas jornalistas pelas perguntas. Muito obrigada. Obrigada.